o livreto do artigo O Senhor deu a palavra, um estudo na história do texto bíblico por Malcolm Yates, cedido pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. Foi dada ao homem por Deus para ser o absoluto, o supremo, o competente, o infalível e imutável padrão de fé e prática. Neste artigo, vamos delinear a história da Bíblia, desde a sua origem na divina autorrevelação, como sua incorporação na forma escrita através da inspiração sobrenatural, até a sua transmissão exata na época atual através da preservação miraculosa de Deus. Cremos firmemente que, embora as tempestades de desaprovação continuem a levantar-se contra a palavra de Deus, a confiança do humilde crente nela é justificável e confirmada. Este volume sagrado é e sempre será o livro de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. O Antigo Testamento. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, algumas vezes chamada a língua de Canaã, Isaías 19:18, ou a língua dos judeus, Isaías 36:11. Ela provavelmente desenvolveu-se a partir do antigo hebraico falado por Abraão, em Ur dos Caldeus, Gênesis 14:13. Abraão, o hebreu, cf. 11:28. Confirmação. Vários estudiosos creem que esse hebraico era anterior a Abraão e que era a mesma língua e a mesma fala dos tempos pré-Babel. Gênesis 11:1. Em outras palavras, creem que essa era a língua original do homem. A primeira língua. As evidências para o sustento desse ponto de vista são bastante fortes. Primeiramente, em hebraico, os nomes dos animais expressam sua natureza e características com bastante acuidade, tanto ou mais, na verdade, que qualquer outra língua arcaica. Isso poderia relacionar-se ao fato de que Adão, logo após a criação, deu nome aos animais observando suas peculiaridades e as características de cada espécie. Gênesis 2, 19 e 20. Em segundo lugar, os nomes próprios como Adão, Eva e Caim têm significados importantes em hebraico, alguns dos quais, na verdade, são-lhes determinados nas escrituras do Antigo Testamento. Gênesis 2:23, Gênesis 3:20 e Gênesis 4:1. Terceiro, os nomes das várias nações da antiguidade parecem ser de origem hebraica, derivando-se dos filhos e netos de Sem, Cão e Jafé, como, por exemplo, os assírios derivados de Assur, os elamitas de Elão, os arameus de Arã. Pode-se argumentar, portanto, que alguma forma de hebraico tenha sido a primeira linguagem falada e ouvida neste mundo. Porém, para se afirmar isso, temos como indiscutível o fato de que praticamente o Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico. As únicas exceções estão em aramaico, uma língua cognata muito próxima do hebraico, que na verdade substituiu o hebraico no tempo do cativeiro. Essas exceções encontram-se em duas partes do livro de Esdras, capítulo 4, de 8 a 6 e 18, capítulo 7, de 12 a 26.
Pelo fato de ser o aramaico a língua oficial do Império Persa, em um versículo em Jeremias 10:11, onde há a citação de um provérbio aramaico, e uma parte relativamente grande do livro de Daniel, 2:4 a 7:28, os capítulos e versículos, onde o aramaico é usado provavelmente por ser uma seção inteira que trata das nações do mundo, como podemos ver do capítulo 2 até o capítulo 7 de Daniel. Anotações escritas. Agora, onde foram registradas as antigas escrituras? Originalmente, o Antigo Testamento parece ter sido registrado, escrito em papiros. Esse tipo de material era feito a partir de juncos que nasciam nas margens do rio Nilo. Os juncos eram cortados em tiras e dispostos em camadas sobre camadas em quadrado, então eram achatados, prensados e polidos para formar um tipo primitivo de papel. Sabemos que o papiro foi usado no Egito há muito tempo, certamente nos tempos de Moisés, e, portanto, é muito provável que os primeiros documentos do Antigo Testamento tenham sido escritos no registro nesse tipo de material. Se não o foram, poderiam ter sido escritos em peles de animais, que eram usadas desde aproximadamente 2000 a.C. As peles eram preferidas porque duravam mais e não eram tão frágeis, consequentemente, preservando o texto mais perfeitamente. Então, você que acabou de ouvir a série O Senhor Deu a Palavra, aqui é o pastor Aloísio Pero, Maninho, eu gostaria, por isso, de dizer que somente usem Bíblias traduzidas do texto tradicional, o texto receptus, texto recebido, aquele perfeitamente preservado por Deus em ininterrupto uso por fiéis ao longo da história, a exemplo da BKJ 1611, King James, fiel, assim como a ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, a LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, que são Bíblias que têm uma fidelidade ao TM, ao texto massorético, original, fiel, ao texto original hebraico e aramaico, e ao TR, texto recebido, original do grego. Fica essa orientação, essa sugestão, sobretudo pelo zelo pela palavra de Deus. Infelizmente, as Bíblias modernas, por equivalência dinâmica do texto crítico falso, estão adulteradas, trazendo um dano à fé e implicações gravíssimas às doutrinas principais da nossa fé bíblica. Um forte abraço, apesar de nós, apesar de tudo, dessas Bíblias falsas, Deus bom, por essas Bíblias verdadeiras, preservadas por Deus, inerrantes, infalíveis, autoritativas, a palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Estamos juntos até depois do fim, para sempre mesmo, com a palavra de Deus.